Touro, eu vou te revelar a tua energia ou a energia da tua pessoa amada, Touro. Bem-vindos e bem-vindas. 8 de ouros. A energia do 8 de ouros é uma pessoa que ela tá se dedicando a algum projeto, se dedicando ao trabalho, se dedicando à própria carreira. Ela tá... Julgamento. Ah, entendi. Existe uma dedicação aqui para poder compreender, para poder entender uma certa situação que aconteceu, né? Para poder encontrar de repente uma solução, para poder encontrar de repente uma resposta para uma situação que ficou mal resolvida, uma situação que ficou inacabada. Então essa pessoa, ela tá, o 8 de ouros é alguém que tá na própria vida e que tá focado na própria carreira, na própria rotina, tá fazendo as próprias coisas, mas enquanto a pessoa ela tá ali se esforçando e se dedicando à vida dela, tem alguma coisa que tá no passado dela, que já se encerrou, mas que ela não tira isso do pensamento, ela não tira isso da mente, porque de alguma forma ela não conseguiu encerrar esse capítulo, ela não conseguiu encerrar essa experiência, ela ainda tá, ele ou ela, né, ainda tá buscando respostas para conseguir compreender qual era o aprendizado. Aqui tem muito uma coisa de eu preciso entender para conseguir colocar um ponto final, ou para conseguir esclarecer, ou para conseguir resolver. Enquanto eu não conseguir entender, resolver, ou encontrar uma solução para isso, é uma pessoa que não consegue descansar. Porque o 8 de ouros é a pessoa fazendo de tudo, se dedicando demais para conseguir entender por que uma situação aqui se encerrou, por que ele ou ela não pode mais ter isso, sabe? O que essa pessoa poderia fazer para recuperar, porque o julgamento pode falar de 2, 3, quantas chances ou tentativas forem. Então é alguém que não fechou a conta com o passado. Carta do 9 de espadas, ó, tem um sofrimento aqui. Eu não consegui encerrar essa situação. Eu não consegui parar de pensar. Tem algo me atormentando aqui. Essa pessoa, ela tá se sentindo atormentada porque ela tá se sentindo culpada por como as coisas se deram. O julgamento é o despertar. Então, a pessoa, ela, quando ela experienciou tal situação, talvez ela não tinha enxergado a parcela dela de responsabilidade no porquê que a situação não funcionou. E hoje, quando essa pessoa ela se depara com isso, porque ela não conseguiu encerrar esse capítulo, né? Volta e meia, isso vem na mente dela, ela tá trabalhando, ela tá estudando, o que quer que ela esteja fazendo, isso vem na mente dela, ela se culpa, ela se incomoda, isso tira a paz dela, né? O 9 de espadas é uma carta que fala de você não ter paz por conta da tua mente, né? A tua mente não te deixa em paz, a tua mente te cobra, a tua mente fica criando 1001 cenários, ansiedades, medos, né? Insônia. Por quê? Porque você não. É aquela coisa. Se você tivesse certo de que você fez a coisa certa, você conseguiria deitar a cabeça no travesseiro e dormir, ó. Mas por que a pessoa não consegue deitar a cabeça em paz no travesseiro e dormir? Porque a pessoa sabe, quando ela se depara com a situação, o julgamento, que ela tem uma grande responsabilidade, uma grande parcela, né? Do porquê que algo não deu certo aqui. Então, por mais que a pessoa ela esteja vivendo a vida dela, esse arrependimento, ele não deixa a pessoa sossegar, né? Ele não dá paz para a pessoa. O 8 de ouros, como é uma carta também que fala de dedicação e empenho, a pessoa ela pode muito se questionar: será que eu também não deveria ter feito mais por essa situação? Será que eu não deveria ter me responsabilizado mais? Será que eu não deveria ter tentado mais, me esforçado mais, ter feito as coisas de uma outra forma? Então é como se a pessoa ela tivesse, tá? Meio que reunindo todas as provas, né? Como se tivesse um julgamento interno, né? E ela tá ali reunindo todas as provas para ela entender. Não me parece ser bom o julgamento que essa pessoa tem da situação, porque quando ela analisa,
ela se culpa, né? Ela se sente mal. Então ela sabe que ela teve atitudes aqui, comportamentos, enfim, pensamentos que levaram a um término ou a finalização desse processo, tá? O que tá acontecendo aqui? Enamorados, né? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. É os enamorados. Ó, dois arcanos maiores. Os enamorados é uma conexão amorosa, uma conexão romântica. E o julgamento, né? Que já acabou, se encerrou, tá no passado, mas ainda chama a minha atenção. O julgamento é o anjo despertando a trombeta, é o chamado do anjo, né? É quando a trombeta toca e a pessoa fala, vamos resolver as contas com o passado? O que ficou para resolver aqui? Essa pessoa sabe que tem uma grande responsabilidade, tá? Pelo término aqui de uma relação. O que tá acontecendo? As de ouros. E uma relação com muito potencial, né? As de ouros é algo extremamente próspero e valioso se a pessoa souber cuidar, né? Você recebe um presente e se você cuidar desse presente, ele pode ficar maior, melhor, né? Você pode ter mais disso, mas você tem que cuidar. O As de Ouros também fala, ainda mais por conta do julgamento, a pessoa ela tá se sentindo culpada, mas ela tá procurando uma solução prática. Ouros fala de tem que ser algo objetivo, algo lógico, algo prático, algo real, algo que seja sustentável, algo que seja concreto, algo que realmente tenha cabimento, vamos colocar assim. Ou seja, né, eu quero essa pessoa de volta, as de ouros, eu quero manifestar uma oportunidade nova, uma nova semente, uma nova entrega, né? Mas para isso, eu não posso entregar qualquer coisa. Entende? Ó, tá vendo que a pessoa tá dando a mão ali? Eu tenho que entregar ouro. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser eu falar. Ah, eu gosto de ti, eu te amo, amorzinho. Não adianta só falar. Não pode ser eu sentir. Ah, eu vou te dar um abraço, um beijo, um carinho. Não é só isso. As de ouros, né? É a entrega genuína de valor. Para eu ter essa pessoa de volta, eu vou ter que entregar realmente algo. Não pode ser qualquer coisa. É como se essa pessoa dissesse: não pode ser qualquer coisa. Não pode ser. Ai, oi, tudo bom? Sumido, vamos dar um rolê. Não, tem que ser. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem para onde eu vou. As de ouros é maturidade. É entregar algo que tenha peso. Se não, não vai rolar, ó. 9 de paus. Se não, não vai rolar. Aqui, signo de touro, provavelmente criou uma barreira, criou uma proteção, criou uma fortaleza, como se eu estivesse vendo assim uma pessoa em cima de um castelo, na torre do castelo, né? Criou uma fortaleza, sabe? Aqui fala até de um bloqueio, de uma barreira energética, como se você dissesse assim: espiritualidade, se tu me mandar esse cara aqui ou essa mulher do mesmo jeito que tava, eu não quero. Então essa pessoa nem conseguir chegar em você consegue direito, porque pode querer chegar em você, pode pensar em você, mas o jeito que ela tá, ela não consegue, parece que alguma coisa trava ela, porque você disse, se vier que nem um embuste, eu não quero. 9 de paus é uma barreira que você colocou, energética, ou você proclamou, né? Sabe quando a gente fala, nunca mais eu aceito uma merda dessa na minha vida, enfim. E essa pessoa, ela sabe, de alguma forma, que para ela conseguir ultrapassar essa barreira que você colocou, né, esse muro, essa fortaleza que você criou para se proteger dessa pessoa ou de outras pessoas, né, para ele ou ela conseguir ultrapassar, não é qualquer coisa, não vai ser com qualquer papinho furado,
entende? Não vai ser com qualquer gestinho de amor. Ó, o cara passou aí buzinando. Não vai ser só chegar na tua casa buzinando, né? Tem que ser algo que realmente faça você enxergar que essa pessoa tem algo de valor para te entregar. Senão você não vai cair nesse papo furado. E essa pessoa, ela sabe disso, olha o mago. Essa pessoa, ela te conhece muito bem, ela já te estudou muitas vezes, ou ela te observa, te observou aqui. Ela sabe do teu poder de criação, ela sabe do teu poder de manifestação, ela sabe que você é uma pessoa que tem poder e que você não vai aceitar uma pessoa que entre na vida dele ou dela pra avacalhar. Aqui. Ninguém vai avacalhar com você aqui. O que mais aqui pra touro? Pajem de copas. Nossa, essa pessoa sonha com você. É um iludido, uma iludida, né? O pajem de copas, ele fica viajando na maionese. É uma pessoa que ela tende a sonhar muito, mas na hora da realização falta, como eu falei, ouro, ou seja, matéria. Não adianta ela só ficar viajando na maionese. Tem que ter ação, persistência, consistência diária. Né? Por exemplo, eu quero construir um corpo, construir um shape na academia, né? Eu quero construir um corpo. Não adianta só sonhar com isso. Tem que ter uma ação consistente e diária. Todos os dias, ou ou 4 vezes por semana, enfim, cada um vai fazer seu treino, né? Mas tem que ter aquela ação consistente a longo prazo. Porque se você não tiver aquela ação consistente a longo prazo, você não vai conseguir conquistar aquilo. Então, é basicamente isso. É uma pessoa que ela sonha, ela idealiza. No passado, quando vocês vivenciaram essa relação, pode ter tido muita idealização, muita fala, né? Muita falar, pouco fazer, pouco colocar em prática, entende? É uma pessoa que ela sonha grande, mas ela não consegue ter os pés no chão, na matéria. Ela sonha alto, só que ela sonha demais, ela idealiza alto, mas ela idealiza demais. E tudo tem que ter um equilíbrio. Ela tem que idealizar, mas ela também tem que realizar. Então, como ela tem a cabeça muito no mundo da lua, no que tange, né, a idealização, os sentimentos, né? Ela tem pouco essa parte firmada na terra, né, na hora de ter ação concreta. E eu acho que você aqui, touro, você pode ter se cansado, né? Porque é aquela coisa. Não tem como construir algo com alguém que a pessoa ela tem potencial, que a pessoa ela é lúdica, que ela tem várias ideias, que ela é super criativa, mas que ela não tem a consistência para isso. Então não existe a firmeza, né? Para se manter. É uma pessoa que ela te conquista fácil na conversa, na lábia, mas ela não sustenta. Ela não sustenta, entende? Ela não consegue dar continuidade porque ela não tem aquela maturidade presente nela. Embora sim exista sentimentos, exista vontade de estar junto, exista idealização, e é uma pessoa sonhadora, né? Essa pessoa, eu vejo essa pessoa assim, ó, viajando mesmo, idealizando, ó, Rei de Copas. Essa pessoa se vê muitas horas ao longo do dia pensando em você. Lembra que eu falei que a pessoa ela tá lá cuidando da vida dela, trabalhando, fazendo qualquer coisa que seja, e vem esse pensamento desse relacionamento, porque aquilo fica martelando, aquilo fica falando, e a culpa vem, e o pensamento vem, e você fez isso, você sabe? Então, assim, uma das coisas que essa pessoa ela não tem dúvida, olha a Rainha de Ouros no fundo do deck, uma das coisas que essa pessoa ela não tem dúvida, alguém aqui pode ter forte energia do signo de Virgem nessa leitura, porque a Rainha de Ouros, ela é touro, Virgem, Capricórnio. E quando eu falei Rainha de Ouros, uma vizinha aqui, ela gritou, e essa vizinha, ela é de signo de Virgem, então alguém aqui pode ser que tenha forte essa energia. Ou você ou essa pessoa, tá? Então, assim, Rei de Copas aqui, uma das coisas que essa pessoa ela não tem dúvida é o que ela sente. Ela não tem dúvida. Se ela disse pra você que ela não sabe o que ela sente, ou se ela finge que não sente nada, porque o Rei de Copas ele é famoso por sentir tudo, mas a cara é a egípcia, né? Faz a egípcia, né?
né? Ela faz a sonsa. A sonsa, rei de copas é sonsa, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, é sonso. Porque sente muito, mas na cara é a paisagem. É a cara da Mona Lisa, né? Então essa pessoa, ele ou ela pode até se fazer de sonso ou de sonsa, de desentendido. Mas tem total consciência, clareza, tá? Carta do julgamento com o rei de copas. Isso significa que essa pessoa tem total certeza do que sente. Pode não saber como atuar com isso, mas é uma pessoa que tem certeza de que tem sentimentos. E eu até diria que é um sentimento profundo, um sentimento que já criou raízes, um sentimento de amor mesmo, tá? Só não sei se essa pessoa ela sabe lidar com esse sentimento, porque não adianta nada. Ai, a pessoa me ama, e daí? E grandes bosta. Isso significa o quê? Tem gente que ama, mas não sabe amar. Ama de uma forma em que a pessoa só quer tirar, só quer sugar. Ama, mas não sabe se doar. Ama, mas não sabe se entregar. Então é complicado. Tem que tomar cuidado, né? Ai, a pessoa me ama. Isso não significa nada. Tem gente que às vezes não te ama e faz muito mais por ti do que a pessoa que diz que te ama, né? Então tem que tomar muito cuidado aqui. Vamos ver o que mais aqui. Que tá batendo arrependimento, tá? Ó, roda da fortuna. Essa pessoa também, eu vou te contar um negócio, né? Traz lá o chinelo pra tacar nessa pessoa, que eu vou tacar de longe ainda. Chegou a me dar raiva já, vou tacar o chinelo. Porque essa pessoa também, ela é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de assumir responsabilidade, principalmente quando é ela que erra, é uma coisa de louco aqui. Puta que é um cabo de guerra também aqui. É uma pessoa teimosa. Vai ver essa pessoa aqui que é taurina ou tem lua em touro. Lua em touro, né? A cabeça teimosa. Não adianta você mostrar, não adianta você falar. A pessoa ela fica firme. Ela fica batendo com a cabeça na parede, ela não muda, né? O conceito dela. Ela tá errada e ela não admite. Ela tá errada e ela não enxerga que ela tá errada. Ela não muda. Aí essa pessoa aqui já tá assim, ó. Se eu pudesse, eu tacava uma cadeira por cima. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Uma pessoa difícil no diálogo, difícil. Porque assim, ó, o que essa pessoa ela faz? Ela tenta mentir, convencer ela mesmo da verdade que ela já enxergou, sabe? Sabe quando a pessoa ela tem comportamentos que ela vai fazendo errado e ela vai se enganando, mentindo pra ela mesma que ela não tá errada, ou ela vai justificando, colocando a culpa nos outros, né? E de repente ela se depara com uma situação onde não tem mais como ela mentir pra ela mesma e se enganar. Às vezes ela encontra uma pessoa que é super íntegra, ela encontra uma situação, ou seja, ela é desmascarada, a máscara dela cai por terra, as pessoas percebem que ela tá fazendo alguma coisa errada, entende? Que até então ela fazia e ninguém percebia, ou até então ela fazia e nem ela percebia direito se estava certo ou errado, as pessoas iam aceitando. Mas ela se depara aqui com algo que ela não pode mais negar. Sei lá, se é uma irresponsabilidade, imaturidade, se ela não tá tendo responsabilidade afetiva e emocional com as outras pessoas, mas ela se depara com algo que mostra pra ela, olha aqui bonitão, olha aqui bonitona, tu não é perfeito, tu não é perfeita. Tu não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tem coisas aqui que tu tá fazendo errado que tu vai ter que olhar, porque senão você tem a tendência a se sabotar e perder algo que é bom pra você. Porque a roda da fortuna, ela fala de fortuna, mas ela também fala de infortuna, né? Um infortúnio. Então você tem a opção de criar algo aqui próspero, feliz pra você, ou criar algo miserável pra você. E aí, qual vai ser? Só que isso vai depender da tua autorresponsabilidade também. De você entender até onde o que tá acontecendo na tua vida de infortúnio é responsabilidade tua, é karma teu. Roda da fortuna é karma. Então se tá pagando, se tá vivendo, se tá acontecendo, tem algum motivo. Ninguém tá no lugar errado. Ninguém é inocente, digamos assim. Todo mundo tá aqui por algum motivo. Não tô dizendo que todo mundo é condenado, só tô dizendo que todo mundo tá aqui por algum motivo. Né? E aí essa pessoa, quando ela se depara com a verdade, tem momentos em que ela assume a culpa e a responsabilidade. Ela percebe, poxa, eu fiz merda lá. E de repente o ego dela é como se tivesse um efeito rebote, né? A pessoa parece que ela vai engrenar, ela vai entender, daqui a pouco o ego, ele meio que sabota, ele volta atrás e fala, não, mas peraí. Sabe quando a pessoa ela justifica pra ela mesma os erros e aí ela começa a colocar no outro, ela começa a transferir pro outro? Ela não tá vendo que ela errou, ponto. Ela errou. Ela cometeu um erro, ponto. Não, ela fala assim, eu errei, mas foi porque tal coisa que o fulano fez, mas não sei o que. Então, todo esse, mas foi por causa disso, aquilo, tira toda a responsabilidade dela, como se ela virasse Madre Teresa de Calcutá aqui, né, o santo na terra.
Só que essa dificuldade que a pessoa tem de admitir o próprio erro, de reconhecer que tá errando, é a dificuldade que essa pessoa tem de trabalhar questões no ego dele ou dela, e até mesmo questões de valores, né? De você saber quais são os teus valores e parar de transferir a responsabilidade para os outros e assumir com honra quem você é e o que você faz, né? O que você fala, enfim. Então aqui, essa pessoa, ela tem essa oscilação. Ela tende a transferir muito. Então, tem momentos em que ela assume a responsabilidade, tem momentos que ela bota a responsabilidade em você. E ela fica nessa oscilação. Então, essa questão também aqui. Só que, assim, é um karma. Se essa pessoa não conseguir lidar com o fato de que ela vai ter que se responsabilizar para conseguir mudar aqui a situação, porque acaba que fica nas mãos dele ou dela. Não que tá na mão dele ou dela decidir isso. Eu não acho. Eu acho que você, provavelmente, né, Touro? Claro, pode estar invertido, pode ser que esta pessoa aqui, ela seja você, pode, aí você vai ajustar, tá? Mas pode ser que você tenha a chave da situação nas mãos, no sentido de dizer sim ou não, né? Se eu vou querer essa pessoa de volta ou não, porque essa pessoa me quer de volta. O certo é que essa pessoa te quer de volta, né? É você que vai estar decidindo se você vai querer ele ou ela ou não. Mas quando eu digo que as coisas estão na mão dessa pessoa, somente ele ou ela pode assumir uma responsabilidade por algo que a pessoa não assumiu antes, né? E transformar para que ele ou ela venha e te dê algo de verdade, né? O que essa pessoa tem para te entregar, se essa pessoa fizer a lição de casa, né? É valor, porque nem que seja, como eu disse, a admissão de uma responsabilidade, né? Eu me responsabilizo por tal coisa que não deu certo, ou por tal coisa que eu fiz ou deixei de fazer. E agora, como eu me responsabilizo, eu sou responsável, eu posso te entregar algo de valor, porque eu posso te entregar a minha maturidade e a minha capacidade de lidar com isso de uma forma diferente, já que agora eu assumindo, eu sei como consertar, eu sei como agir diferente, né? Então, assim, tem algo que essa pessoa ela vai ter que trabalhar nela mesma, né? Se ela quiser sair desse espaço de ilusão. Porque eu vejo essa pessoa muito parada na ideia de que você e ele ou ela, né, tem algum tipo de propósito, que vocês são destinados. Aqui tem muito essa coisa de eu tenho que viver isso, não posso perder isso, tenho que encontrar uma solução para isso. Isso é meu por direito, é meu por destino, mas ao mesmo tempo, se tá dando errado, não é culpa minha, não é responsabilidade minha. Se eu tenho que agir, eu fico deixando o destino agir. Aquela pessoa que diz, tá no meu destino, então tem que acontecer. Não é bem assim. Tá, é destino, mas quem faz acontecer é tu. E quem também pode fazer com que esse destino fique ferrado é tu também. Temos escolhas aqui. Estamos escolhendo a todo momento. Quando o celular desperta, eu vou escolher se eu quero dormir mais meia hora, se eu quero me atrasar ou se eu quero acordar, levantar. É uma escolha diária, né? Então, eu só vou conseguir criar esse destino se eu atuar de acordo. E essa pessoa, ela pode muito ficar confiando no destino e não olhando para aquilo que ela tem que assumir como responsabilidade. Certo? É como se você tivesse um propósito, né? Tá ali, tá no script. Você fez um roteiro de viagem para onde você ia ir quando você veio aqui na Terra. Só que você é a pessoa que dirige o carro. Se você não dirigir esse carro, você não vai atingir tal objetivo. E ponto. E aí a grande dificuldade aqui para essa pessoa é que ela oscila entre picos de eu tô errado, eu tenho que admitir, tenho que mudar, e picos de tá, peraí, mas tem aquilo, tem... Então, quando ela fica nesse espaço onde ela tá, ela não quer se vulnerabilizar, assumir que ela comete erros. Ai, graças a Deus, eu sou humano, eu cometo erros. Não sou Deus. Graças a Deus, chega de ser Deus. Ai, pronto, né? Vamos assumir que a gente erra, né? E aí conseguir trabalhar essas questões. Não que a pessoa tenha que prometer que nunca mais vai errar, mas é muito mais fácil quando você assume a tua sombra, assume o teu erro, você ter mais controle para não errar do que você fingir que não tá ali, né? E isso vai trazer para essa pessoa uma liberdade, porque essa pessoa se sente culpada e essa culpa não deixa essa pessoa dormir. Né? Então o que tá faltando é a pessoa assumir a responsabilidade. Porque aí, consertando o erro, a pessoa não vai sentir mais culpa. É aquela pessoa que já tentou esquecer de tudo quanto é jeito, mas como é que vai esquecer? Se vê a situação como destino, se no fundo a pessoa sabe que é culpada, mas não admite a culpa, né? Vai ficar ali naquele eterno ciclo de sofrimento. 4 de espadas.
né? Uma pessoa que se dá desculpas, que fica olhando a vida passar pela janela, que fica dizendo amanhã eu vou, depois de amanhã eu faço. E não faz, né? Fica adiando o inadiável. O que mais aqui? Ó, comfort zone. A zona de conforto, o nodo sul, aliás. Então, essa pessoa, né, ela fica rastejando numa zona de conforto. Aquilo que tem para ela é algo que seria bom para ela, porque iria elevar ela, iria fazer ela sair do nodo sul dela, que é onde ela tá presa numa zona de conforto e que para ela não serve, porque já é um espaço, né, indigno, digamos assim, para a natureza dela, porque o espírito e a alma dela quer alcançar, mas ela fica de alguma forma rastejando nesse espaço, né, de não querer evoluir, de não querer crescer. Aqui tem muito aquele processo da lagarta que entra no casulo, que faz a transformação e sai como borboleta, mas assim, essa pessoa nesse ciclo da lagarta, né? Ela não sai, ela tem que entrar no casulo e ela não entra no casulo, ela não entra naquele espaço de eremita, né? Vamos se resguardar aqui e vamos olhar profundamente para as coisas. Ela tá ainda no espaço de negação. Autoamor e energia, né? Autocuidado e energia. É isso, essa pessoa ela tem uma dificuldade. Olha que interessante. E não me admiro que essa pessoa seja aquela pessoa que busque o tempo inteiro por validação. Odeia ficar sozinho, tem sempre um amigo colado, sempre um parente colado, ou então sai de um relacionamento e vai pro outro, ou então tá num relacionamento infeliz, mas não termina só pra não ficar sozinho, sabe? Por quê? Porque aqui é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de ficar sozinha, de se conhecer, de aprender a amar a si mesma. É uma pessoa que não se suporta. Ai, mas essa pessoa tem um ego lá na China, Jéssica, lá nas alturas, você acha? Esse ego dessa pessoa de se achar é uma persona, é uma máscara que a pessoa coloca, tá? É uma máscara que essa pessoa coloca também pra se proteger de si mesmo, inclusive, de se sentir mal consigo mesmo. Porque no fundo, tá? Eles até falaram a palavra depressão, tem alguém aqui que até depressão tem. Porque no fundo, no final das coisas, tá? Essa pessoa, ela esconde uma profunda sensação de insuficiência, tá? E ela tenta mascarar isso, tá? Buscando preenchimento e validação. Então, fica uma coisa atrás da outra, não para com o cu parado na cadeira, sabe? Aquela pessoa que tem formiga no cu, tá sempre fazendo uma coisa ou outra, não para aqui. Por quê? Porque essa pessoa, ela detesta ficar sozinha, ela detesta se ouvir, ela detesta se conhecer, ela não tem esse autocuidado com ela mesma. Ai, mas ela pode até se cuidar fisicamente, adora fazer a barba, tá bonitinho, cheirosinho, porque gosta de validação. Mas se cuidar a nível de alma, né, olhar pra dentro e transformar, é uma pessoa que tem dificuldade. Então evita muito, vai fugir muito, vai lutar muito contra esse processo. Só que é aquilo, né? Eu não quero sair da minha zona de conforto, então eu estou adiando um sonho. Eu estou adiando algo que eu até vejo como destino, né? Certo, o signo de touro fica agora com o trailer da extensão, dá uma olhadinha lá, se você tá curioso para ver o que acontece na extensão e depois entra em contato comigo no WhatsApp para adquirir esse vídeo, tá bem? Um beijo, até as próximas. Que a hora que essa pessoa acordar, a hora que essa pessoa se libertar, tá? A hora que ela conseguir despertar para a verdade aqui, a realidade dela vai mudar totalmente. Parece que ela vai mudar da água pro vinho e a realidade dela também. Ela não vai mais ser a mesma pessoa. Ela não vai mais agir como ela sempre agiu. Parece que vai ser um antes e um depois.